Ontem, em entrevista, o ex-presidente Lula afirmou que já assinou muitos manifestos na vida e não é Maria vai com as outras, não tem disposição de se alinhar com partidos, com ideólogos, com personalidades, não só do mundo político, mas cultural, artístico, pensadores, escritores, filósofos, lideranças empresariais que estão buscando juntar forças em prol da democracia e para se opor às arbitrariedades, às declarações fraudulentas, ao temperamento estrombólico, histriônico do presidente Bolsonaro. Lula disse que não vai participar disso, que só se o PT fizer essa manifestação para que ele tenha o protagonismo. A gente assiste a tudo isso com profunda tristeza, porque vê a figura do Lula, que já teve uma expressão mundial, acabar os seus dias em profunda melancolia, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de ira no seu coração, sem jamais ter admitido culpa em absolutamente nada, até porque isso poderia comprometê-lo nas ações que ainda tramitam e algumas das quais ele já foi condenado e chegou a cumprir pena. Seguindo o mesmo ritmo, andando na mesma trilha, o PT é esse fantasma que perambula em meio a uma esquerda esfacelada, perdida, sem jamais ter assumido culpa de nada, com discursos radicais, com as suas lideranças que sobraram, porque os melhores recursos do PT deixaram o partido, sempre com uma postura de uma posição que não se questiona. Jamais vieram a público e disseram com grandeza: nós erramos, nós falhamos, nós precisamos nos reinventar para poder seguir com alguma proposição para a sociedade brasileira. Eu percebo tudo isso e assisto a esses fatos, lembrando que o ex-presidente Lula teve uma chance real de mudar o Brasil. E, obviamente, ele fez coisas boas. O seu governo proporcionou para os pobres, sobretudo, e aqui no Nordeste, mudanças extraordinárias, mas trouxe como saldo, que apareceu ao depois, as consequências danosas de uma máquina de corrupção que se enveredou pelo setor público e pelo setor privado e que acabou por produzir os danos com os quais nós convivemos até hoje. É do PT a responsabilidade pelos danos que o país sofreu na economia e que se respaldam na sua má gestão, na sua forma de ter conduzido a nação para o abismo. Eu me lembro muito de que eu votei no Lula uma única vez, acho que é na eleição em que ele foi consagrado presidente. Depois disso, não voltei mais a votar nele. Talvez com essa esperança de que um partido de esquerda que nunca tinha tido oportunidade no país pudesse fazer diferença. Talvez romantizando que um sindicalista, um operário chegando ao poder faria diferença. Eu cheguei a comparar Lula com Lech Walesa na Polônia, sindicalista operário que virou presidente, ganhador do Prêmio Nobel na década de 80. Mas a decepção foi grande. Não foi maior porque eu não tenho expectativas em homens. Eu não alimito essa impressão de que pessoas podem ser causadoras de soluções. Não. Normalmente as pessoas, e sobretudo os políticos vaidosos, gananciosos, produzem muito mais mal do que bem. Eu acredito que é possível a pessoa se arrepender na vida. Eu acredito que as pessoas precisam de segundas chances. E o arrependimento é uma ação grandiosa. Ela eleva o indivíduo, ela realça o caráter daqueles que a buscam. Eu me lembro de um fato nas Escrituras de Paulo, o apóstolo, que na primeira viagem missionária com Barnabé, saindo de Antioquia, levou consigo a João Marcos. João Marcos ainda não tinha sido experimentado, era um jovem, e provavelmente na trajetória daquela missão dura, daquelas viagens e dos perigos que tinham
não tenha saído com o desempenho que Paulo desejaria. Ao retorno, Paulo conversou com Barnabé e disse: se houver uma segunda viagem, João Marcos não vai conosco. E eles tiveram um desentendimento tal que se separaram. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. E o que acontece é que muitos anos se passam e quando Paulo já está no fim da sua vida, velho, ele escrevendo, diz: por favor, peça para João Marcos trazer a capa que eu deixei na cidade de Trode, porque aqui está frio e ela me faz falta, que traga também os livros. Ou seja, é a forma de Paulo admitir: eu estava errado. Ele sim teve problemas e dificuldades, mas a vida permitiu que ele crescesse, se tornasse homem, e agora ele me é útil. Eu acho esse texto de uma grandeza extraordinária e acho a atitude de Paulo digna de louvor. Eu tenho a expectativa de que também na minha vida eu saiba me arrepender e saiba dizer quando estiver errado, e saiba pedir perdão, e saiba buscar uma segunda chance. Ainda bem que Deus tem sempre segundas chances para nós. Portanto, se você errou, você pode pedir desculpas e você pode dizer: olha, eu fracassei aqui, mas eu quero fazer melhor. Vamos conversando? Porque de encontro em encontro a mente abre, o coração expande, mas eu vou te falando no caminho.